Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruna, eu sou capitã da equipe Hellhounds Cheerleaders de Porto Alegre e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com você sobre os atletas de cheerleading. O atleta de cheerleading, a grande maioria das pessoas tem como única fonte de informação no nosso esporte os filmes americanos de ensino médio. E esses filmes, eles são mais uma caricatura mesmo do esporte, eles são bem forçados algumas coisas e dão a entender que você tem que ter um perfil específico para ser um atleta de cheerleading. Isso não é verdade, principalmente no ponto de vista estético. Você não precisa estar abaixo do seu peso, você não precisa ser loira, você não precisa ter uma certa conduta social, até certo ponto, depois a gente volta aí. Mas você não precisa ter uma certa popularidade social, era aí que eu quis chegar. Você não precisa socializar da maneira que eles demonstram. Mas tem coisas que são exigidas e tem coisas que são específicas do esporte que montam, sim, um perfil do atleta de cheerleading e é isso que a gente vai falar hoje. Primeiramente, o ideal seria que a gente pudesse treinar de 3 a 4 vezes na semana. Não é a realidade da grande maioria das equipes, porque a grande maioria não tem nem estrutura para treinar. Mesmo se tivesse, ou não tem horário que todo mundo esteja apto. Então, o que acontece? O treino individual faz parte da rotina. As flyers precisam treinar em casa praticamente todo dia para se alongar, porque as flyers precisam ser flexíveis. Bases precisam fazer uma média absurda de agachamentos, porque elas precisam desse agachamento, no caso, na hora de levantar a flyer. Fortalecimento dos punhos, principalmente. Abdominal, para as flyers, principalmente, se manterem lá em cima. Então, o treino individual, tanto o condicionamento físico, como o treino de habilidades específicas, como jump ou tumbling, que é as acrobacias de chão, no caso, individuais, são muito importantes. Você tem que estar disposto a se dedicar também quando você estiver no seu tempo sozinho. Não é só chegar lá no dia, não é educação física. Você não pode chegar lá no dia, treinar naquele horário, ir embora e esquecer até o próximo dia. Então, se você não tem como se dedicar nesse meio tempo, infelizmente, no momento vai ser muito difícil para você se manter numa equipe. Pontualidade. A grande maioria das equipes tem um número limitado de atletas, mas também tem um número limitado de tempo que elas podem passar na estrutura em que elas estão. Porque a grande maioria não tem um ginásio próprio, ou tem que alugar um lugar, ou treina em parques, na rua, e querendo ou não, a gente tem um tempo específico de treino, e a gente tem um treino que ele é... Como é que eu vou explicar? Não é que ele é limitado, mas é que para evoluir você tem que ter um cronograma. E esse cronograma, se as pessoas não chegam no horário, ele é atrasado. Porque não é como, por exemplo, treino de corrida, que tá todo mundo ali treinando, correndo junto, e aí chega alguém atrasado e só chega no meio. Não tem problema, porque você não tá prejudicando outras pessoas. No cheerleading, a grande maioria dos elementos que são treinados no horário de treino, não no individual, eles são em grupo, justamente porque a gente está se reunindo para isso. Então, se uma pessoa não está ali no horário, o grupo dela não tem como treinar sem ela. E isso prejudica. Você não está prejudicando o seu desempenho, você está prejudicando todo o seu grupo e talvez toda a sua equipe, que vai ficar com aquele grupo defasado. Responsabilidade. Principalmente com a segurança. O cheerleading é um esporte de risco e a gente reitera muito isso, porque se você não tiver consciência do risco que você está tendo, você não tem como se preparar de maneira correta para evitar passar por esse risco. Então, a partir do momento que você tem noção do que você está fazendo, você tem responsabilidade ali,
você não vai passar por uma lesão. Quer dizer, não tem como garantir, mas você vai evitar uma lesão. A minha equipe tá aí há anos e a gente nunca teve nenhuma lesão, nenhum atleta lesionado no treino por causa do treino. Então, isso é muito importante. A responsabilidade com os colegas e consigo mesma. Você tem que chegar alimentado. Você tem que chegar utilizando a roupa adequada, o cabelo preso. Por quê? Porque dependendo da roupa que você estiver usando, você pode estar trazendo um risco. Você pode estar atrapalhando o colega. Dependendo da flare, tá com uma roupa ali muito soltinha que pode prender a mão de outra pessoa. Ou o teu calçado pode sair. Já aconteceu no treino de uma menina estar com um sapato que não era correto. Ela queria subir. E o que acontece? A base fica só com o sapato na mão, porque o pé foi embora. Isso não pode acontecer. O cabelo solto. Ó, o meu tá metade solto. Isso eu não posso usar no treino. Por quê? Porque se eu tô aqui, a flyer pode acabar pisando, vai me machucar. Ou se eu sou uma flyer e eu tô com o cabelo solto atrás, alguém vai tentar segurar minhas costas, pode escorregar. Então tem toda essa questão de segurança, além da postura correta, né, pessoal, para praticar um esporte. Comida não é só uma questão de estou me exercitando, gasto calórico, energia, não é só isso. É questão de que a grande maioria das pessoas, no Brasil pelo menos, está num lugar onde no verão faz calor. E se você não estiver bem alimentado e estiver praticando ali um esporte que, querendo ou não, vai trazer um alto gasto calórico, vai te deixar muito cansado, o que vai acontecer? Você pode ter uma queda de pressão e você pode cair. Se você é uma flyer e tem uma queda de pressão lá em cima, você pode acabar se amolecendo e não conseguir descer. Se você é uma base e tem uma queda de pressão lá embaixo, você pode acabar derrubando alguém. Sem contar se você estiver fazendo uma acrobacia no chão, alguma coisa assim, você ficar tonto e cair. Você está trazendo um risco para você e para o resto. Isso é muito irresponsável. Então, esse tipo de coisa, ele é muito cobrado. Principalmente, nossa, a gente cobra isso muito de todo mundo e não é só o pessoal que tá, não é só eu, o capitão, não é só nosso treinador, é os próprios atletas, a gente cobra isso muito porque a gente cobra muito essa consciência. O respeito e a evolução. O que acontece? Respeito, principalmente. A gente vê muito nos filmes aquela, não é uma competitividade, é uma rivalidade. Tanto externa quanto interna na equipe. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque se você está levantando uma pessoa no ar ou arremessando uma pessoa no ar, a pessoa arremessada, ela só vai fazer a parte dela correta se ela estiver confiante. E ela só vai ter confiança se ela tiver certeza absoluta que as pessoas que estão embaixo vão segurar ela, que ela pode confiar nessas pessoas. Da mesma maneira, as pessoas que estão embaixo jogando, levantando, elas precisam ter plena certeza que a pessoa que está sendo levantada sabe o que ela está fazendo e que ela vai fazer direito. Então, se você não tiver essa confiança mútua para se colocar na mão de outra pessoa, você não tem como executar nada, praticamente, do esporte. E se você estiver constantemente alimentando rixas e desrespeito interno, você nunca vai ter uma equipe que confie nos outros. Consequentemente, você nunca vai evoluir. Você sempre vai estar nos níveis mais baixos, onde você não consegue fazer praticamente nada. Porque a gente vai ter uma flyer que está sempre tentando se manter, o que é impossível. As bases mantêm a flyer. Ela vai estar sempre tentando agarrar alguma coisa, ela não vai ficar bonita lá, linda, maravilhosa. Ela vai estar olhando para baixo, aterrorizada. Quem está embaixo não vai conseguir manter, porque tu não está confiando que ela vai se manter. Tu não está confiando que ela vai estar na posição correta. Então, tu vai estar sempre vendo, esperando a cagada acontecer. E não vai dar certo. Sem contar que, ou o pior pode acontecer. Tu fazer a coisa certa e ainda assim outra pessoa, tipo, sei lá, deliberadamente te derrubar. O que é um absurdo e eu, pessoalmente, nunca vi acontecer. Mas dependendo do nível de pessoa que tu tá tendo ali, pode. Então, a gente nunca admite o desrespeito ou o início de rixas ou de brigas internas sistematicamente. Claro, às vezes pode ter um desacordo, mas se trabalha o máximo possível para resolver essas questões, porque a confiança e o respeito são a principal base para uma equipe. Se está se colocando na mão de outra pessoa, é impossível você não confiar nela.
Evolução. A gente só evolui se a gente evolui todo mundo junto. Todos os elementos, até os individuais. Na equipe só vai pontuar um elemento individual se 70% no mínimo da equipe conseguir executar ele de forma correta. Então, se você não trabalha para isso, você está atrapalhando a equipe toda. A equipe não vai evoluir se você não evoluir. Então, a gente tem sempre essa pressão na gente. E é uma coisa característica do esporte mesmo, porque ele é um esporte competitivo e não é só em grupo, ele é coletivo, ele é em conjunto. A tua habilidade sozinha, ela não conta muito em competições da equipe. Isso é muito importante. O respeito pelo esporte. O que acontece? O nosso esporte ele não tem uma visibilidade considerável no nosso país. A grande maioria das pessoas só teve contato com ele em filmes. E a grande maioria das pessoas que não fazem parte desse nicho, que não fazem parte do esporte, já tem uma opinião muito formada. E essa opinião é extremamente sexualizada. A gente já teve muitos casos de mães que não deixaram meninas participarem porque achavam que ou era coisa, perdão da palavra, mas ou era coisa de puta, ou eu não quero que a minha filha esteja rebolando com uma sainha para todo mundo ver. E não é isso. O nosso esporte não é assim. Inclusive, ele tem uma política muito forte contra a sexualização. Tem regulamento para o uniforme. Não é assim, eu vou chegar seminua e não vai rolar. Mas é a opinião que muita gente tem. O público masculino, principalmente, tende a não respeitar os atletas, não nos considera atletas, mesmo que a gente tenha uma carga física, um peso muito alto, um condicionamento muito forte. Então, o respeito pelo esporte é muito valorizado e muito... Bom, ele é obrigatório, né, no time. Porque se os atletas não estão respeitando o próprio esporte, a gente não pode cobrar do pessoal de fora. Então, não tratar o esporte como uma coisa sexualizada. É proibido qualquer tipo de denegrir o uniforme, denegrir o esporte. E a gente proíbe principalmente, por exemplo, nunca aconteceu com a gente, mas a gente proíbe de antemão ensaio sensual usando o uniforme. Ou usar o uniforme para ir em festa fantasia ou em festa do ridículo. Porque... quer ir de cheerleader? Vai, mas vai com uma roupa qualquer, vai com uma fantasia. Por quê? Porque, querendo ou não, você tá linkando a equipe a uma imagem que a gente já tem e que a gente está tentando se livrar. Nós somos uma equipe esportiva. Isso é um esporte de risco, é um esporte extremamente difícil e extremamente desvalorizado. E a informação que as pessoas têm não dá nem para chamar de preconceito. Porque não é uma coisa que, tipo assim, tem uma informação baixa sobre aquilo, não é isso. É que elas constantemente estão sendo expostas a informações que não condizem com a realidade do nosso esporte. É a opinião delas formada com as informações que estão vindo a elas. Então, a partir do momento que a gente está tentando conscientizar as pessoas de que é um esporte sério, é uma prática esportiva e que talvez elas queiram participar, é muito difícil se os próprios atletas da equipe estão denegrindo a imagem da equipe do esporte. Então isso é uma coisa muito exigida, a seriedade com relação a isso, com relação à imagem da equipe, do uniforme, do esporte em si, e a responsabilidade com os colegas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se informado um pouquinho mais. Caso tenham alguma dúvida ou interesse em participar da nossa equipe, o nosso Instagram é @hellhoundscheerleaders, vou deixar aqui embaixo. E a nossa página do Face é Hellhounds Cheerleaders de Porto Alegre. Caso você queira entrar em alguma equipe e não saiba se tem na sua cidade, você pode procurar na nossa lista que a gente está montando também, separadas equipes por cidade do Brasil. E caso você seja de uma equipe que não está na nossa lista, pode nos mandar que a gente inclui lá, tá bom? Qualquer dúvida é só nos chamar e é isso, até o próximo vídeo.